Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo, que nos mostrou que a leitura e a meditação no livro dos Salmos nos traz uma grande oportunidade de aprofundar o relacionamento com Deus e a comunhão com Ele. Quando você medita no livro de Salmos, você tem 150 chances em 150 dias para conhecer mais a Deus, porque o livro de Salmos é formado por 150 textos que foram escritos por vários homens que viveram no passado e que falaram a respeito do seu relacionamento com Deus e como Deus trouxe respostas para a vida deles. Cada salmo nos mostra a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, o amor de Deus, o relacionamento que Ele tem com cada um de nós, mostrando consolação, cuidado, proteção, alívio, direção, orientação e revelando que Ele é eterno, que Ele é bondoso, que Ele é fiel, que Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, aquele que nos dá consolação, aquele que está conosco em todos os momentos. Você pode estar cercado por seus inimigos e Deus está lá com você. O Salmo de número 3 mostra que o rei Davi, em um certo momento, estava sendo cercado pelos seus inimigos, mas ele escreveu no Salmo de número 3 que ele deitou e dormiu porque o Senhor cuidou dele. Depois, os filhos de Corá escreveram o Salmo 46, onde eles dizem que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E nesse mesmo Salmo 46, está escrito no versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em outras palavras, seja qual for a situação que você estiver passando, fique calmo, porque Deus ainda continua sendo Deus. Isso significa que Ele criou os céus e a terra e Ele continua tendo todo o poder para ajudar em nossas dificuldades, sejam quaisquer que elas sejam. Depois, se você estiver mergulhado em algum vício, em algum pecado, sem saber como resolver para sair dessa situação, Deus nos ensina no Salmo 51 que, se nós nos arrependermos e pedirmos a Ele que nos perdoe, Ele nos limpa e nos ajuda. O rei Davi, nós lemos no Salmo 51, cometeu um pecado de adultério e depois matou o marido da mulher com quem ele adulterou para poder ficar com ela. A Bíblia conta que Deus enviou um profeta chamado Natã para corrigir a Davi. E Davi se arrependeu dos seus pecados e escreveu o Salmo 51 dizendo: Eu nasci no ventre da minha mãe com pecados. Então, eu peço a Deus que crie em mim um coração puro. E foi Deus que colocou nele um coração de arrependimento e limpou a Davi do seu pecado. O Salmo 51 é um salmo que revela que, mesmo quando erramos, o nosso Deus perdoa aqueles que se arrependem com sinceridade e os limpa para que possam seguir juntamente com Ele. Então, há esperança se você se encontra mergulhado em pecados, para que Deus liberte você e ajude você a segui-lo. O livro de Salmos também nos mostra que o propósito da nossa vida aqui na terra é louvar a Deus. O livro de Salmos termina com o Salmo de número 150, e lá está escrito: Louvai ao Senhor todos. Louvai ao Senhor todo o ser que respira, todo ser que respira louve ao Senhor.
E o Salmo 150, que fecha o livro dos Salmos, termina dizendo isso depois de todos os salmos falarem sobre Deus ser a nossa rocha e a nossa fortaleza e o nosso socorro presente na angústia e aquele que nos traz a provisão. Como você conhece com certeza o Salmo 23, que diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não me faltará paz, não me faltará tranquilidade, não me faltará provisão, não me faltará providência de Deus, não me faltará o pão nosso de cada dia, não me faltará força, graça, relacionamento com Deus. Quando eu oro a Ele, Ele sempre responde, Ele sempre traz o seu consolo. Não faltará cuidado no momento em que estamos doentes, acamados, Ele estará ao nosso lado. Isso está escrito no Salmo 38. Não faltará a paternidade e o cuidado de Deus como nosso Pai. No Salmo 68 está escrito que Deus é pai de órfãos, Ele cuida das viúvas e Ele faz que o solitário viva em família. Então, se você está se sentindo solitário, Deus está ao seu lado. O Salmo de número 13 também fala que o rei Davi, em um certo momento, pensou que estava sozinho. Ele escreveu ali: Até quando o Senhor não me ouvirá? Até quando eu clamarei e o Senhor não responderá? Até quando o inimigo prevalecerá contra mim? Ele estava se sentindo solitário quando escreveu o Salmo de número 13, mas ele termina o Salmo dizendo: Mas eu sei que ainda alcançarei a salvação do Senhor, e eu sei, tenho confiança de que o Senhor me alcançará. Essas palavras que terminam o Salmo de número 13 mostram que Davi entendeu do seu relacionamento com Deus que Deus nunca o deixou solitário, mas que ele com certeza estava vendo a situação que ele estava passando e que ele ainda receberia a salvação do Senhor. Como de fato, quando você lê a história do rei Davi, ele sempre recebeu as respostas de Deus. Nem sempre a resposta veio no tempo que ele desejava, mas ele sempre recebeu as respostas de Deus na vida dele. Assim como Deus sempre vai trazer as respostas para suas necessidades, para suas tribulações, para suas dificuldades, quando você todos os dias medita na palavra dele. E é por isso que meditar no livro dos Salmos é uma grande oportunidade de aprofundar a sua relação com Deus, porque você tem 150 textos, você tem, portanto, 150 dias, dia após dia, aprofundando o seu relacionamento e amizade com Deus pela meditação na palavra. Se você ler o livro de Salmos 2 vezes no ano, você cobre 300 dias, praticamente todo o ano, fazendo o seu devocional e tendo um momento de relacionamento com ele, e aprendendo da experiência que os salmistas tiveram com Deus, algo novo que aprofunda a sua amizade e o seu envolvimento com o Deus Pai. O livro de Salmos, ele também serve como um manual para a nossa vida. Se você abre o livro de Salmos, o Salmo de número 1 dá orientações sobre como ser bem-sucedido. Ele fala, bem-aventurado, ou seja, você vai ser bem-sucedido se você não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não ficar sentado na roda dos escarnecedores, mas meditar na lei do Senhor dia e noite para colocar em prática o que você aprende com a palavra de Deus. Se você fizer isso, o Salmo de número 1 fala que você será comparado a uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não secam e que dá o seu fruto na estação própria. Se você medita na palavra de Deus dia e noite para colocá-la em prática,
você fica conectado com a fonte, que é o próprio Deus. Então você recebe um ribeiro de águas, águas em movimento que limpam o seu pecado, águas em movimento que matam a sua sede espiritual, que matam a sede da sua alma, águas que trazem refrigério nos momentos de aflição, tribulação, dificuldades e angústia, águas que permitem que você, ao beber dessa água da vida, possa transbordar essa palavra para as pessoas à sua volta, comunicando a segurança, a paz, a tranquilidade, o amor de Deus para os que estão ao seu redor. Quando a Bíblia fala que você é comparado à árvore cujas folhas não secam, essas folhas que não secam falam justamente sobre fé, esperança, confiança, amor, coragem, ousadia, para continuar, para prosseguir, para avançar. Quando você medita na palavra de Deus, você é todos os dias renovado, todos os dias recebe a restauração daquilo que precisa para continuar sempre firme. E quando fala que a árvore dá o seu fruto na estação própria, significa que na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta e até mesmo na velhice e no momento da morte, você sempre tem esperança e dá o seu devido fruto. A Bíblia fala no Salmo de número 90 que a nossa vida nessa terra tem a duração de 70 anos. E alguns, quando vivem até os 80, vivem com muito cansaço e enfado. Porém, Deus é eterno. Então a nossa vida é como uma erva que nasce, floresce e depois se seca. E somos lançados nos fornos para sermos queimados. Em outras palavras, a nossa vida passa, mas Deus é eterno. Para ele, 1000 anos são como a vigília que passou. Ele é de geração em geração. Então o Salmo 90 nos traz uma esperança. Nós morremos, mas quando estamos nele, podemos alcançar a vida eterna, podemos ter a eternidade, porque conectados com ele, receberemos a eternidade que é atributo de Deus. Portanto, o livro de Salmos nos traz todos esses benefícios. Ele pode ser lido como um manual para a nossa vida. Você abre o Salmo de número 1 e ele ensina que você deve andar longe do conselho dos ímpios, que você deve ficar longe da roda dos escarnecedores, que você deve meditar na lei de Deus dia e noite, para que você tenha relacionamento diário e constante com Deus, para que você tenha um ribeiro de águas na sua vida, que vai matar a sede da sua alma e que vai trazer a sua ligação direta com a fonte que é Deus, que com esse ribeiro de águas vai limpar os seus pecados e vai ajudar você a estar sempre com fé, confiança, esperança, restauração, renovação, coragem, ousadia, força e tudo o que você precisa para seguir dia a dia, vencendo e caminhando para a vida eterna, para estar para sempre com Deus, e você vai dia a dia vencendo todo tipo de angústia, abatimento, sofrimento, dor, recebendo consolação nas enfermidades, sabendo que Ele é Deus Pai quando você estiver se sentindo solitário, solitária, sabendo que Ele está sempre com você. E no final, você vai chegar a dizer: todo ser que respira deve louvar ao Senhor, como diz o Salmo 150. Hoje nós estamos no dia 144 e vamos ler o Salmo 144. O Salmo 144, ele nos diz: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. 2. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu em quem eu confio e que me sujeita o meu povo.
Então aqui no Salmo de número 144, vamos lembrar que o livro de Salmos, ele não tem capítulos. Cada salmo é independente um do outro. O povo de Israel colecionou, reuniu vários salmos, os 150 que estão na Bíblia, e depois fizeram uma coletânea, ou seja, uma coleção para deixar para nós, e foi Deus que instruiu e orientou, e inspirou os responsáveis pela formação dessa coletânea para servir como palavra revelada para nós. Cada salmo nos traz uma revelação, revela quem é Deus, revela como nós podemos acessar a Deus e conversar e ter amizade com Ele. Então, o livro de Salmos não tem capítulos. O livro de Salmos tem números. Você pode dizer Salmo de número 144 ou simplesmente Salmo 144. Você fala no plural, salmos, para se referir ao livro todo. Quando você fala de um salmo único, você diz no singular, Salmo 144 ou Salmo de número 144. Um outro detalhe é que o livro de Salmos é um livro de louvores. No original hebraico, o livro de Salmos se chama Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Tehillim significa louvores. O povo de Israel usa o livro de Salmos como um livro de louvores. Eles entendem que devem sempre louvar a Deus. E o louvor a Deus não é só nos momentos de alegria, mas nós louvamos a Deus quando estamos doentes, porque recebemos o consolo dele, como diz o Salmo 38. Louvamos a Deus quando estamos órfãos, porque Deus é o nosso Pai, como diz o Salmo 68. Louvamos a Deus quando estamos nos sentindo solitários, porque Deus sempre vai dar a resposta e a salvação. Então podemos confiar nele, como diz o Salmo 13. Louvamos a Deus quando estamos sendo perseguidos por inimigos, porque sabemos que Deus é quem nos livra e podemos dormir e deitar em paz confiando nele, porque o Salmo de número 3 nos ensina isso. Louvamos a Deus e ficamos despreocupados com a vingança, porque Deus é o nosso vingador, como diz o Salmo de número 94. Louvamos a Deus, enfim, porque Ele está sempre conosco. E aqui no Salmo 144, ele fala que bendito seja o Senhor, minha rocha. Ele está dizendo, eu falo bem a respeito do Senhor. O que é dizer bendito seja o Senhor? É dizer que Deus seja bem dito, bem falado, conhecido como alguém que eu posso confiar. Bendito seja o Senhor. Eu posso confiar no Senhor. Eu posso bem dizer o nome dele. Eu posso falar bem a respeito do Senhor, porque ele é a minha rocha. Nos momentos em que eu me sinto inseguro, nos momentos em que eu me sinto enfraquecido, ele é a minha rocha. Nós sabemos que a rocha é sólida, tem resistência, mostra força. Então, quando eu digo bendito seja o Senhor, minha rocha, eu estou dizendo, eu posso falar bem sobre Deus, porque nas minhas fraquezas, ele é minha rocha. Quando penso que estou para cair, eu posso me apoiar nessa rocha. Quando eu penso que não tenho consolação, ele traz coragem, ele traz força. Bendito seja o Senhor. Ele é minha rocha e que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Em outras palavras, é Deus que é a minha rocha e é Ele também que é o meu professor. Ele é o meu mestre, Ele é o meu guia, Ele é o meu orientador, Ele é aquele que é o nosso general. Ele assume as nossas batalhas, as nossas guerras e Ele adestra as nossas mãos para a peleja e os nossos dedos para a guerra. Ele nos ensina como vencer os desafios do dia a dia. Agora, versículo 2. Benignidade minha e fortaleza minha. Ele está falando a respeito do Senhor.
O Senhor é a minha benignidade. O que é benignidade? É a qualidade de fazer o bem. Então, o Senhor é a minha benignidade. É Ele que me faz o bem. E Ele é fortaleza minha. O que é uma fortaleza? É um lugar que tem proteção, que tem segurança, portões de ferro. Em outras palavras, Deus é o que me faz o bem, benignidade minha, e Ele é a fortaleza minha. Quando eu estou com Ele, eu estou dentro de um lugar seguro, que é cercado por portões de ferro, por portões de bronze. Significa que eu não serei atingido, eu tenho nele a minha fortaleza. Ele é auto-retiro meu, e meu libertador és tu. O que é um auto-retiro? Imagine que você está sendo perseguido e você consegue escalar uma alta montanha e ficar lá no topo, onde ninguém pode tocar e alcançar você. Deus é o nosso auto-retiro. Ele é escudo meu. Quando você é atacado, ele se coloca à frente para proteger você, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Então, aqui nos versículos 1 e 2 do Salmo 144, o salmista está bendizendo ao Senhor. E ele está bendizendo ao Senhor por muitos motivos. No versículo 1, porque ele é minha rocha e porque ele adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Ele nos ajuda a derrotar as tribulações e os desafios, nos ensinando como vencer. No versículo 2, ele é minha benignidade, ele é a minha fortaleza, ele é o meu auto-retiro, ele é o meu libertador. Então, ele me liberta das perseguições e também ele é meu escudo, aquele que me protege. Ele é aquele em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Então, aqui, quando ele fala e que me sujeita o meu povo, o Salmo 144 mostra que foi escrito por alguém que estava na liderança do povo de Israel. E ele está mostrando que ele estava com Deus e Deus o ajudava a liderar o seu povo. Esses são os versículos 1 e 2. Agora, no versículo 3 e 4, nós lemos: Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? Versículo 4: O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Ele está fazendo um contraste. No versículo 1 e 2, ele fala que Deus é muito bom, que ele deve ser muito bem falado, que ele é a rocha, a benignidade, a fortaleza, o alto retiro, o libertador, o escudo em quem ele confia, e ele fala assim: o Senhor faz tudo isso por nós. O Senhor cuida tão bem de nós. Mas quem somos nós? Ele aqui, no versículo 3 e 4, entende a insignificância dele. Ele fala: Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Ele entende que Deus é tão poderoso, Deus é eterno, Deus é quem dá vida para nós, então nós somos mortais, vivemos uma vida que tem uma duração de 70 a 80 anos, como nós lemos no Salmo de número 90. Mas, mesmo assim, Deus se preocupa conosco. Muitas pessoas se colocam diante de Deus com soberba, arrogância, orgulho, pensando que Deus é seu empregado, dizendo: Deus, você tem que fazer isso e isso e isso. Mas o salmista aqui, ele experimenta toda a bondade de Deus e ele sabe se posicionar, reconhecendo a grandeza de Deus e entendendo que ele era mortal, finito, limitado, restrito, cheio de pecados, cheio de erros, e ele consegue entender: Deus é muito bom. Quem sou eu para que Deus se preocupe comigo?
Quem sou eu, uma pessoa que passa como uma sombra por essa vida e que recebe tantas bênçãos de Deus? Quem sou eu? Quem é o homem para que Deus se lembre dele? Aí, no versículo 5, ele faz um pedido a Deus. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Ou seja, ele pede a Deus que o Senhor, na sua majestade, na sua grandeza, abaixe e toque com os teus céus nos montes. Se o Senhor tocar nos montes, eles vão fumegar, eles vão começar a soltar fumaça, porque Deus é fogo. Versículo 6: Vibra os teus raios e dissipa-os, envia as tuas flechas e desbarata-os. Então aqui ele está pedindo uma solução contra os seus inimigos. Ele estava cercado por inimigos. Então ele está dizendo: abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os, envia as tuas flechas e desbarata-os. 7. Estende as mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. Então ele está dizendo aqui: arrebata-me das muitas águas. Certamente que ele estava numa situação de desespero. Ele estava cercado por águas porque estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Então ele estava num local sozinho e ele pede o quê? A providência de Deus. E o versículo 8: cuja boca fala a vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. Ele está falando sobre os inimigos dele. Ele está pedindo para que Deus o ajude. Se você estiver em uma situação de angústia, aflição, ansiedade, peça a Deus que Ele desça com o céu, que Ele lance os seus raios, que Ele ajude você naquilo que você precisa. O salmista aqui mostra a sua plena confiança em Deus. Agora no versículo 9 ele fala: a ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Com o saltério e com o instrumento de 10 cordas te cantarei louvores. Ele mostra, a partir do versículo 9 em diante, que ele tem certeza que vai louvar a Deus. Ele fala: eu vou cantar para Deus. Por quê? Versículo 10. É ele que dá a vitória aos reis e que livra a Davi, seu servo, da espada maligna. 11. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da iniquidade. 12. Para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Versículo 13. Para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossas ruas. 14. Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Então ele diz: eu vou cantar ao Senhor, é ele que dá vitória aos reis, e ele pede por livramento. Livra das mãos dos inimigos, porque com o livramento de Deus, versículo 12, os filhos serão como plantas bem desenvolvidos na juventude. As filhas serão como as pedras de esquina lavradas. A pedra de esquina significa aquela pedra que sustenta todo um edifício. Ele está dizendo: as nossas filhas serão fortes, como os alicerces que sustentam os nossos edifícios. As nossas despensas vão ficar cheias, os nossos gados vão produzir milhares e dezenas de milhares, e os nossos bois serão fortes para o trabalho, e não haverá assaltos, nem saídas e nem clamores pelas nossas ruas, ou seja, não haverá lamentações, porque o que haverá
são cânticos e alegria. Versículo 15 termina dizendo que bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Se Deus é o Senhor do povo, acontecem essas promessas que estão aqui nos versículos 11 até o versículo 14. Por isso que o Salmo 144 começa dizendo que bendito seja o Senhor a minha rocha. Ele é a minha rocha, então ele deve ser muito bem falado, porque ele é a minha rocha e ele sustenta os nossos filhos, as nossas filhas, o nosso gado, a nossa despensa, enfim, ele cuida de nós em tudo. Ele nos adestra as mãos para a guerra, ele nos ensina como vencer a batalha do dia a dia, como vencer as guerras que enfrentamos todos os dias. Como diz o versículo 2, ele é benignidade minha, aquele que faz o bem para nós, fortaleza minha, aquele que nos dá proteção contra os nossos inimigos com grande força, alto retiro, ele é o que nos dá descanso, nos coloca em um lugar seguro. Ele é o nosso libertador, aquele que nos liberta das mãos dos nossos inimigos. Ele é escudo meu, aquele que nos protege contra os ataques, as palavras, as flechas, as setas do inimigo. E ele é aquele em quem podemos confiar e que sujeita o nosso povo. Em outras palavras, ele nos dá liderança, capacidade de governo, capacidade de tomar boas decisões, capacidade de resolver cada situação em cada tempo. Esse é o nosso Deus. Portanto, o Salmo 144 é um salmo que dá alegria para aqueles que estão enfraquecidos, para aqueles que estão sem fé, ele dá coragem. Para aqueles que pensam que Deus se esqueceu deles, o Salmo 144 nos traz a lembrança, reforça a lembrança de que Deus é sempre benigno e que Ele está conosco. Você tem tido esse relacionamento e essa amizade com Deus a ponto de dizer que Deus é tudo isso que nós lemos no Salmo 144? Agora quero fazer um convite a você que se encontra longe de Deus, que está na dúvida se deve fortalecer o seu relacionamento com Ele ou como se aproximar dele. A Bíblia fala que Deus viu que todos os seres humanos estavam cheios de pecados. Então ele preparou uma solução. Ele enviou Jesus para nascer de uma virgem concebido pelo Espírito Santo, para que ele estivesse puro, para que pudesse oferecer a sua vida como sacrifício para a salvação de todos os que querem receber a Jesus como seu Salvador. Jesus nasceu de uma virgem, foi concebido pelo Espírito Santo, passou a sua vida nessa terra ensinando os caminhos para chegarmos até os céus e depois entregou a sua vida em sacrifício por toda a humanidade. A Bíblia fala que todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, Salvador no sentido de que Ele nos salva dos nossos pecados, porque Ele nos perdoa os pecados e nos purifica, se torna filho de Deus. E ele disse: quem for filho de Deus vai receber o Espírito Santo na sua vida e quando morrer vai ter o seu nome registrado no céu, no livro da vida e vai poder entrar diretamente no céu. Então, se você ainda não recebeu a Jesus, você está perdendo tempo nessa terra. Hoje é tempo de você ver a bondade de Deus e de você aceitar a Jesus e receber o perdão de todos os seus pecados e receber o Espírito Santo para ser o seu amigo enquanto você vive nessa terra, te ajudando, te guiando, te orientando para o caminho de Deus
e quando você partir desse mundo, entrar diretamente no céu, porque quando você aceita Jesus, o seu nome é registrado no livro da vida que fica lá no céu. Faça agora uma oração comigo para receber a Jesus. Receba Ele agora, e a partir de agora você terá os seus pecados perdoados, será filho, filha de Deus, receberá o Espírito Santo e o seu nome será anotado no céu, no livro da vida. Creia que Jesus é o Filho de Deus e que a morte dele salva de todo pecado. Com o coração você crê em Jesus e com a boca agora você faz essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e perdoa todos os meus pecados, e me dá o teu Espírito Santo, para que eu possa segui-lo até o fim dessa vida. Amém. Em nome de Jesus, amém. Agora você acabou de pedir perdão pelos seus pecados e de receber a Jesus. Os seus pecados agora foram perdoados. Você ainda vai continuar cometendo pecados, porque enquanto nós estamos nessa terra, nós somos pecadores. Mas peça perdão todos os dias a Deus, dizendo: perdoa os pecados que eu cometi hoje. Deus vai ajudar você, dia após dia, a diminuir a quantidade e a intensidade dos pecados, porque agora você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo vai colocar um aperto no seu coração quando você estiver fazendo algo que é pecado. Ele vai dizer a você: não faça mais isso. Seja sensível à voz do Espírito Santo, e todas as vezes que você obedecer à voz do Espírito Santo, ele vai passando você de níveis, mostrando cada vez mais e mais pecados, mostrando cada vez mais e mais como ser cada vez mais conforme à vontade dele. Quanto mais você dá ouvidos ao Espírito Santo, mais ele se revela e fala com você. Se você endurece o coração, quando ele fala para você que uma coisa não está certa e você continua fazendo, você paralisa a movimentação do Espírito Santo na sua vida. Inclusive, essa mensagem é para você que já é cristão, que frequenta a igreja há muitos anos e que tem se sentido paralisado no mundo espiritual. Todas as vezes que você fecha o coração para a voz do Espírito Santo, ele para o processo do seu desenvolvimento e crescimento espiritual. Se você se sente fraco, faça uma oração dizendo: Deus, eu me arrependo da dureza do meu coração. E hoje eu quero abrir o meu coração e peço ao Espírito Santo que fales comigo, para que eu possa ser renovado e reativado no reino de Deus. Faça isso e você vai perceber que o Espírito Santo vai voltar a tocar em você, mostrando os erros para que você se corrija e caminhe cada vez mais perto dele. Você que não está participando de nenhum culto, de nenhuma igreja, eu te convido hoje a procurar um lugar em que você se sinta bem, em que você possa viver em comunhão com outras pessoas que seguem a fé em Jesus. O Salmo 133 fala sobre a importância da união, da importância de estarmos envolvidos com outros cristãos que igualmente seguem a Deus, para que haja compartilhamento da nossa fé, para que haja fortalecimento mútuo entre os irmãos, apoiando-se uns aos outros, para que possam todos os dias receber a força, a graça, a renovação da fé, a restauração da comunhão com Deus, para que o Espírito Santo esteja entre todos os que estão ali, participando daquela comunhão
daquele relacionamento, daquele envolvimento com Deus. Procure uma igreja que prega que Jesus está vivo, que Ele escuta todas as nossas orações e que Ele está ouvindo e dando respostas para você, e participe dessa comunhão que Deus vai mostrar muitas coisas novas a você. Como o Espírito Santo fala com você? De várias formas. Ele pode dar a você um sonho. Quando você ora e pede uma resposta, ele pode mostrar um sonho com começo, meio e fim, em que você entende aquele sonho e a resposta que você estava buscando em oração. Ele pode usar uma pessoa para ir até você e dizer: Deus mandou eu te dizer isso e isso. Essas pessoas são as pessoas que são os profetas de Deus. Tome cuidado de não contar o seu problema para as pessoas, para que elas não sejam falsos profetas. Existem pessoas que mentem. Eles ficam sabendo de informações da vida dos outros e eles falam mentiras em nome de Deus, querendo receber algum benefício, alguma oferta, alguma vantagem. Tenha certeza de que o profeta de Deus, a pessoa que está te entregando um recado, não sabia do seu problema e você disse somente para Deus. Aí sim, você tem certeza de que foi Deus que falou com você. Uma terceira forma de Deus falar com você é pela leitura da Bíblia. Nós estamos aqui meditando nos Salmos. Quando você lê os Salmos, você extrai da palavra de Deus ensinamentos de Deus para você. Uma quarta maneira de Deus falar com você é no seu coração. Ele fala com frases curtas. Você ora pedindo direcionamento e Deus fala: siga por esse caminho, veja esse curso, fale com aquela pessoa. Essas pequenas ideias que surgem no seu coração, quando você está orando, pedindo uma resposta de Deus e que vem no seu coração, são as formas como o Espírito Santo muitas vezes fala conosco. Ele dá aquele toque. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Ore e quando terminar a oração, fique um pouco em silêncio, sondando o seu coração, que é ali que o Espírito Santo traz a resposta, dizendo: faça isso, meu filho. Faça assim, minha filha. Ele vai falar com você. Exercite orar diariamente e ficar em silêncio após a oração. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo, não em som audível. É no coração que ele fala com cada um de nós. E quando você estiver fazendo algo errado, ele coloca um aperto, ele coloca uma angústia como um alerta, dizendo: tome cuidado, não faça isso. Quando você estiver com alguma pessoa mentirosa, enganadora, que pode fazer o mal a você, o Espírito Santo coloca um aperto, dizendo: preste atenção, tenha cuidado com essa pessoa, não converse com essa pessoa, fuja dessa pessoa. É assim que o Espírito Santo nos avisa e fala conosco todos os dias. Deus abençoe a sua vida. Lembre desse Salmo 144, que nós devemos bendizer ao Senhor. Ele é a nossa benignidade, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso alto retiro, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso escudo. Nós podemos confiar nele, porque Ele nos dá a estratégia, prepara as nossas mãos para a guerra, Ele prepara os nossos dedos para a luta, para ensinar como vencer e derrotar o mal. Ele abençoa os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas despensas, os nossos animais, as nossas ferramentas de trabalho. Ele nos abençoa em tudo. E como o Salmo 144 termina, ele diz aqui: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é aquele que recebe todas essas bênçãos do Salmo 144. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Tenha Deus como seu Senhor e essas bênçãos lhe sobrevirão. Deus abençoe o seu dia hoje sempre grandemente. Amém e amém.